Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos, saudações, mais um domingo e você conosco. Comigo, Vitor Moreira Serra, que você já conhece, para a gente conversar mais um pouco sobre Agosto Lilás, sobre a rede de proteção da mulher. Hoje recebemos uma mulher muito querida, uma figura representativa na magistratura maranhense, no cenário do direito maranhense, também na nossa querida Associação dos Magistrados. Eu começo esse programa mandando um abraço para o presidente, Dr. Marco Adriano, que intermediou para que esse encontro pudesse acontecer. No nosso estúdio, doutora Josane Braga, ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça do Maranhão, juíza de direito, diretora social da Associação dos Magistrados. E hoje a gente vai conversar justamente sobre essa nova perspectiva. A gente fala muito, doutora Josane, em direito 4.0, tecnologia 4.0, pois hoje a gente vai falar sobre ouvidoria 4.0, uma nova roupagem de ouvidoria dentro da história da ouvidoria da mulher do TJ. Queria que a senhora se sentisse em casa, a casa é sua, é muito feliz de poder entrevistar, e a senhora desse um bom dia para quem nos assiste, para que a gente possa começar nosso bate-papo. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada por ter recebido esse convite, intermediado pelo nosso presidente da Associação dos Magistrados, doutor Marco Adriano. Muito obrigada. A gente tem essa representatividade na associação com a diretoria social. Isso tudo linka. Nós somos sempre múltiplas, né? Sempre múltiplas. Então, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui e é disponível para que a gente possa conversar sobre essa pauta que é super importante para todas nós. Doutora Josane, ao longo da história, nós somos acostumados com um sistema de ouvidoria que, quando a gente fala em ouvidoria, o que a gente pensa? A gente pensa num balcão de reclamação. A gente pensa em levar denúncia, a gente pensa em fofoca empresarial. Exatamente. E essa história, essa ideia de ouvidoria, ela vem sendo desconstruída ao longo do tempo. Sim. Por exemplo, hoje a gente consegue enxergar na atividade da ouvidoria do TJ uma ouvidoria muito proativa, uma ouvidoria que participa da formação e da formulação de políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Aonde esse cenário tem mudado e aonde a gente quer chegar com essa mudança? Vitor, em primeiro lugar, quando a gente fala de ouvidoria, da ouvidoria da mulher no Maranhão, a gente fala de uma ouvidoria muito recente, criada muito recentemente, em 2022. A ouvidoria da mulher ela foi criada sob a égide de várias resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está dando cumprimento à lei de 2022, resolução 97. Então, a gente está dando cumprimento a que o CNJ determinou. Mas é mais do que isso, é uma política pública. Eu vejo a ouvidoria como uma política pública que é necessária, que é fundamental do Poder Judiciário. É uma política de aproximação da população com o Judiciário. Então, quando a gente fala de ouvidoria da mulher, que ela se destaca da ouvidoria geral, a gente fala de um local de acolhimento, um local de escuta. Não é só um local de reclamação, porque, né, sempre na cabeça da gente fala ouvidoria e reclamação, que o processo está moroso, que o processo não está andando. Não, é um espaço para além da reclamação, obviamente, um espaço em que você terá uma informação, em que a mulher ali naquele espaço, ela vai ter profissionais que são altamente capacitadas para lhe dar encaminhamento para a demanda que ela trouxer. Seja, pode ser um elogio também, a rapidez de uma medida protetiva, mas nós estamos todas preparadas, toda a equipe preparada para dar andamento ao que ela trouxer para a gente, de uma forma sigilosa. E nós acabamos de editar a instrução normativa sobre todos os procedimentos da ouvidoria, e é muito importante que a gente traga essa informação aqui, que a ouvidoria é uma política institucional de afirmação do judiciário com a aproximação da sociedade. A gente vive um momento, inclusive no mês de agosto, no Agosto Lilás, em que o Grupo Bandeirante de Comunicação tem desenvolvido a campanha A Band Não Se Cala. E a campanha A Band Não Se Cala, que é voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher em todas as suas modalidades, doutora Josane. A violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física, que infelizmente a gente ainda tem empatado, em alguns momentos perdido essa batalha, porque no momento em que a gente perde uma pessoa, a gente perdeu a batalha, né, doutora Josane? Mas não adianta a gente falar que a Band não se cala, que a mulher não pode se calar, se nós não tivermos um sistema apto a ouvir, e a ouvir da forma que essa escuta tem que ser realizada.
Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, o que aconteceu em Esperantinópolis, o que aconteceu fruto dessa experiência em Vitorino Freire. Eu queria que a senhora compartilhasse, porque são ações que o nosso judiciário deixa o gabinete, deixa aquela estrutura de gabinete e vai participar do mundo real, que é onde os fatos que são levados ao processo acontecem. Exatamente. Vejam, inclusive eu vim aqui com a camisa do Agosto Lilás. É uma campanha, como o nome está falando, é agosto inteiro, voltado para todas as práticas e projetos afirmativos para o enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Especialmente, sobretudo, o feminicídio, que é o que nos toca. Nós já estamos infelizmente, com 21 mulheres esse ano de 2026 vitimadas por essa chaga social. Ano passado foram 51. Das 51 ano passado, apenas uma tinha medida protetiva de urgência. Esse ano, 3 tem. Então, a gente vê os números e a gente busca ler os números do Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, que monitora esses números referentes à violência doméstica, e a gente parte para as ações. Então, Agosto Lilás é uma campanha que iniciamos através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, onde está albergada a Ouvidoria da Mulher, cuja presidente é a desembargadora Maria Socorro Mendonça Carneiro. Que a gente vai falar, inclusive, sobre essa política de incentivo à equidade e à paridade de gênero. Exatamente, ela está inserida aí nesse contexto, a desembargadora Socorro. Então, assim, a ouvidoria está inserida ali naquele contexto da Coordenadoria da Mulher. E o que fizemos, o que estamos fazendo, são ações no estado inteiro. As comarcas, mostrando para a sociedade que todos nós somos obrigados, temos a obrigação de meter a colher nessa situação de violência contra a mulher. Porque senão a gente não supera esses índices, esses números. A Lei Maria da Penha é a terceira mais evoluída e completa do mundo. O que adianta a gente ter a Lei Maria da Penha? E é um avanço muito grande, a gente tem que reconhecer, mas o que adianta a gente ter a Lei Maria da Penha se a gente não tiver um trabalho nas escolas, com esses futuros maridos, pais, futuras mulheres, esposas. A gente tem que... Aí a Coordenadoria da Mulher tem projetos específicos e estamos trabalhando durante o ano inteiro, mas muito de forma concentrada em agosto, com todos esses projetos. Então, Homem Consciente, que trabalha a questão do grupo reflexivo de gênero com o homem. Nós temos, dentro do Poder Judiciário, trabalhamos ontem e antes de ontem no fórum, com os terceirizados, com um trabalho muito interessante de um projeto Esperta Maria, que é voltado para as magistradas, para as servidoras, para residentes, para estagiárias e as terceirizadas, e também os homens. Então, trabalhamos uma roda de conversa com eles que foi muito gratificante. Fomos em vários terminais na capital, desde a semana passada, retrasada. Iniciamos na Praça Deodoro no dia 9, que foi o dia, que é o dia de comemoração da Lei Maria da Penha, mas a gente só vai realmente comemorar, doutor Vitor, num dia que a gente não tiver mais nenhuma mulher sendo morta pela condição de gênero, simplesmente por ser mulher. Então, no dia que a gente não tiver mais esse caso, a gente vai realmente comemorar. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente não pode considerar que a gente vive numa democracia, num Estado representativo, que respeita o direito das mulheres, respeita os direitos humanos. E veja, não é uma briga, não é uma guerra contra os homens. Os homens são nossos aliados, sim, são aliados. Então, a gente precisa efetivar, através dessas políticas que o Tribunal de Justiça traz, sob a batuta do Conselho Nacional de Justiça, com tantos projetos que se tem, para que a gente possa realmente alcançar o nosso objetivo de salvar essas mulheres. Enquanto a gente não salvar todas as mulheres e evitar com que uma mulher seja morta pela condição de gênero, por aquele que ela confia, por estar numa relação familiar, doméstica, íntima de afeto, enquanto isso não deixar de acontecer, a gente não vai sossegar. A sua fala me lembra muito um conceito, eu digo até elementar, muito básico de justiça que a gente aprende, né, doutora José? Que assim, justiça é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. É por isso que a gente tem a necessidade de políticas afirmativas. Sim. E a senhora me apresenta um dado que muda uma leitura. Então, no ano de 2025, nós tivemos 51 mulheres vítimas de feminicídio. Então, vítimas de um crime contra a vida por sua condição de gênero, por sua condição de mulher.
e dessas apenas uma tinha uma medida protetiva de urgência contra Sim, ela. sim. Maranhão, e a gente conversou com a doutora Jaqueline Caracas aqui no mês de março, mês voltado à valorização da mulher aqui no programa Saudações, e a gente falou sobre a MPU online, a medida protetiva de urgência online, Sim. sobre a agilidade, que o Maranhão hoje é um dos estados mais ágeis quando a gente fala em deferimento de medida protetiva. Então a média nacional é de 4 dias, o Maranhão tem uma média de 2 dias, e isso é E estatística. está diminuindo até. E está diminuindo. Mas quando a gente vê que de um universo de 51, apenas uma tinha uma medida protetiva, a gente não está falando talvez de uma subdosagem, uma subcomunicação, uma cifra que ainda está um pouco oculta no número de violência doméstica que não chega ao fórum, que não chega ao judiciário? Sim, veja, por isso que a gente precisa aproximar. Por isso que a gente precisa mostrar para a sociedade que nós temos nossos canais, nós temos ouvidoria, nós temos a medida protetiva online, né? Então a gente está trabalhando isso tudo aqui durante esse mês de agosto, entregando para mulheres, parece muito simples, mas é muito gratificante a gente trabalhar nos terminais, ver muitos casos que muitas mulheres vieram nos contar o que elas passaram e que a medida protetiva online a salvou. Hoje mesmo, eu tive contato com uma moça que me olhou com essa camisa e ela disse, olha, eu fui salva pela medida protetiva, eu fui salva, eu fui acolhida pelo judiciário e eu fui salva, porque se eu não tivesse a medida protetiva, eu estaria morta hoje. Então, assim, quão gratificante é para a gente saber que a gente precisa avançar muito, mas que a gente está no caminho certo. Então, o trabalho que a Desembargadora Socorro, como nossa presidente, está fazendo em efetivar esses projetos, essas políticas, é um trabalho muito importante para que a gente possa realmente mostrar para a sociedade que existem os canais, que os canais estão à disposição e que a gente não está encastelado, que a gente precisa efetivar, e essa é uma função muito importante da Lei Maria da Penha, porque ela traz um divisor de águas. O Brasil foi obrigado a fazer a Lei Maria da Penha. E é um divisor de águas, porque através da Maria da Penha, toda uma rede de proteção tem que ser formatada. E quando a gente pensa nessa rede de proteção, a gente pensa que a gente é inerte como judiciário, que é um princípio constitucional, mas que a gente pode efetivar os nossos programas, os nossos projetos, para aproximar e através de quê? Através da comunicação. A gente precisa levar para a sociedade, mostrar a nossa cara como judiciário, que trabalhe para que nenhuma mulher seja morta. Então, a comunicação é importante. Você transmitir isso para a sociedade, porque o conhecimento, através desses canais que a gente está mostrando, salva vidas. Então, o conhecimento salva vidas. A gente pede, roga que aquela mulher que está recebendo nos terminais de ônibus, na Praça Deodoro, essa bolsinha que ela pode ter ali junto com ela, dentro da bolsa, botar moeda, alguma coisa, ela tem os canais. Isso. Ela pode, tomara que ela não precise, mas ela pode usar e indicar esse canal para uma amiga, uma colega de trabalho, uma familiar que está passando por essa situação, para que todo mundo se sinta responsável, como de fato nós somos na sociedade, pela vida dessa mulher, porque a gente tem que meter a colher. Lembra? Eu já falei, todo mundo tem a obrigação de denunciar. Nós temos os canais, temos 180, 190, quando é a Polícia Militar que tem que entrar de forma ostensiva, quando já estiver acontecendo uma situação ali muito grave, você ouvir, você tiver conhecimento. Então, o conhecimento, ele salva vidas. Então, se a gente mostra para a sociedade quais são os canais que a gente tem, quais são os programas que a gente tem, Homem Consciente, Esperta Maria, então, são muitos projetos que a gente tem para a gente alcançar de forma, sobretudo, preventiva. Sobretudo de forma preventiva. Porque o feminicídio destrói a vida da mulher, não só da mulher. A violência doméstica familiar, ela é transgeracional. Ela ultrapassa a mulher, a figura da mulher. Ela vai além. Então a gente está aqui acreditando e com muita força, com muito foco, para que a gente possa salvar muitas outras mulheres na nossa sociedade. Existe um episódio da própria Ouvidoria da Mulher do TJ, doutora José, que me encanta, sobre isso de atuar encastelado e o princípio da inércia, como são coisas que a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? Uhum. Então, para quem nos acompanha, a Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Maranhão conduziu no município de Esperantinópolis algo que foi inovador, e isso me encoraja, até porque é gratificante falar sobre isso. Então,
Para quem não conhece o fluxo das medidas protetivas de urgência e não quer voltar na entrevista com a doutora Jaqueline Caracas, que está acompanhando aqui no ao vivo, quando é deferida a medida protetiva, quando a mulher relata uma situação de violência e é deferida a medida protetiva, ainda que de forma online, porque é possível pelo aplicativo das medidas protetivas de urgência online hoje, passa a ter um sistema de vigilância, inclusive policial, a Patrulha Maria da Penha, que é uma iniciativa renomada da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, capitaneada, inclusive, pela atual secretária, à época, Coronel Augusta, comandante da Patrulha Maria da Penha, atual secretária de Segurança Pública. Mas não adianta nada a gente falar de deferimento de medida protetiva e Patrulha Maria da Penha se um município no interior não tem viatura, doutora Josane. Então, a Ouvidoria da Mulher, e aí eu faço questão de destacar essa atuação, reuniu com os elementos de políticas públicas, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, para garantir os meios necessários à efetivação de uma política jurisdicional. Claro, com certeza. E aí a gente entra num ponto, eu me lembro muito quando o doutor Paulo Velten, desembargador Paulo Velten, ele falava sobre justiça de proximidade, que a justiça tem que estar próxima da sociedade, senão a gente divide um pouco. A nossa realidade, a título de delegacias especializadas, de atendimento especializado, ela tem mudado ou a gente deveria acelerar um pouquinho esse passo diante do tamanho do problema, doutora Josane? O problema é muito grande, realmente, e a gente faz parte de um sistema de justiça. Então, a gente está aqui no judiciário, a gente recebe a MPU, mas a MPU, muitas vezes, a maioria das vezes, entra através da delegacia, né? A gente tem esses canais que a gente está sempre divulgando, está lá no site. Vão estar na descrição do programa, a gente vai sempre colocar com toda certeza. Tá. E é super importante a gente divulgar a medida protetiva online que está lá no site do TJ. Então, a gente tem esses canais, mas como eu falava, sempre, a maioria entra através da delegacia. E a gente sabe que a gente não consegue efetivar política pública nenhuma se os poderes não se unirem. E a gente precisa dessa estruturação quando a gente pensa, por exemplo, na assistência social, no atendimento psicológico, que está tudo na Lei Maria da Penha. O atendimento digno para aquela mulher, para que a gente possa dar um encaminhamento e tantos auxílios. Então, a gente precisa de uma Secretaria de Assistência Social funcionando no município. A gente precisa de um aparato policial, a Patrulha Maria da Penha, que nos municípios no interior praticamente todos não tem, só nos maiores municípios que tem a patrulha, porque a gente sabe que demanda recurso público, que é difícil, mas através dos convênios com o município, a gente pode avançar bastante. Anteriormente eu falava sobre a minha experiência em Vitorino Freire, que foi minha última comarca, antes de promover para cá, para São Luís, há 3 anos atrás. A gente buscou esse convênio através do Tribunal de Justiça, com o município, para a instalação da Casa da Mulher Vitorinense, com destinação de verbas, né, para a delegacia de polícia, para que ela pudesse ser estruturada, receber um protocolo de atendimento para a mulher de forma diferenciada, sem revitimização, da forma como ela deve ser atendida. Então, os poderes se unindo através de convênios, a gente consegue avançar. E isso é super importante. Veja, a gente tem números que são terríveis ainda da quantidade de medidas protetivas online, que são online, ou as medidas protetivas requeridas diretamente na delegacia, que são praticamente 80 até 90% são deferidas. Né? Então, a gente tem números graves e sérios no nosso estado todo em relação a isso. Um plantão de final de semana é um plantão terrível que a gente recebe, sobretudo no período de festas, é um período que há mais vulnerabilidade. Mas se você tem um aparato, inclusive lembrando que a gente teve uma alteração, né, da Lei Maria da Penha, que a gente pode determinar a colocação da tornozeleira eletrônica no ofensor, podemos colocar, e até agora o que a gente tem recebido de feedback é muito importante a gente falar, que faz com que muitas mulheres consigam ficar vivas, porque se ele entra no período que ele não pode, considerando o deferimento de uma medida protetiva, vai acionar a Patrulha Maria da Penha, vai acionar a mulher com o botão do pânico. Então, isso é super importante, que enquanto mais a gente avança em relação aos aparatos, mais vidas a gente salva. Então, quando a gente pensa nessas ações todas que estão acontecendo no Estado, no mês todo de agosto, e elas vão continuar, porque são projetos que são permanentes, né, doutor Vitor? Então, a gente pensa em como todo mundo junto consegue avançar
Então, os poderes públicos constituídos, o Estado, o município, o sistema de segurança. Então, a gente avança com esse apoio, porque a gente é um poder que a gente não tem verba para isso. Então, a gente age com muita criatividade também, né? Isso é muito importante que se diga. Inclusive, doutora José, eu tenho sempre comentado com quem nos assiste, porque nós estamos em período eleitoral, nós estamos em plena campanha para alguns cargos do Poder Executivo e Legislativo, e daqui a 2 anos estaremos em plena campanha de novo. Verdade. E a sua fala sobre o que aconteceu em Vitorino Freire é importante destacar. Não foi com verba do Poder Executivo Municipal, foi com verba de prestação de serviços pecuniários, foi com verbas que vieram de decisões do Poder Judiciário, junto com a atuação do Ministério Público, que possibilitaram uma política pública. Ou seja, pensando em gestão pública, pensando na figura do gestor, do prefeito, do vereador, do deputado. Foi uma política pública para o município que não saiu do bolso, do orçamento do município. Então, a gente, enquanto eleitor, tem que pensar se o nosso candidato ele tem destinado políticas que vão ser interessantes para a minha vida, para além daquilo que se conversa em campanha. E é muito importante que a gente pontue isso, porque a criatividade na administração pública ela é fantástica quando ela é destinada para o bem. E aí vem a segunda fala. Sim. Não adianta a gente trazer essa conversa para o Tribunal de Justiça do Maranhão se o Poder Judiciário, se o Tribunal de Justiça, se o Ministério Público, se as instituições do sistema de justiça não fizerem o dever de casa. Não adianta a gente apontar o dedo para o coleguinha da rua, como a gente aprende, né? Se a nossa casa está cheia de sujeira. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre o Grupo Maria Firmina, sobre o projeto Desperta Maria, que a senhora já comentou aqui no programa, porque nós temos 8 minutinhos e que talvez isso seja até um mecanismo de incentivo para outras instituições do poder público adotarem seus fluxos internos. Exatamente. O projeto Desperta Maria já vem da gestão anterior, do desembargador Cleões, e foi encampado, como os demais projetos, pela desembargadora Maria do Socorro Mendonça Carneiro, nossa presidente da CEMulher, como um projeto voltado para as magistradas, para as servidoras, para as nossas colaboradoras do fórum, do tribunal, um projeto que olha para a mulher que sofre violência doméstica familiar, que previne a violência, que dá instrumentos para ela sair, se identificar numa situação, sair da situação, usando os canais que a gente traz. Aí eu falava pouco que a gente fez 3 dias de uma roda de conversa que foi muito boa, com nossas terceirizadas no fórum, que foi muito gratificante. Então, esse canal, esse projeto, ele é super importante porque a gente realmente tem que olhar para dentro da nossa casa. E falando de dentro da nossa casa, quando a gente fala da resolução 525 do Conselho Nacional de Justiça, a gente fala de uma resolução que também mexe com a estrutura dentro do Poder Judiciário, dos tribunais, de paridade de gênero. Veja, hoje temos 8 desembargadoras no tribunal e 29 desembargadores, sendo que das 8 desembargadoras, duas já foram promovidas como de juízes da primeira instância para o tribunal através da lista exclusiva. Inclusive, a desembargadora Maria do Socorro Mendonça Carneiro, que é a presidente da CEMulher. Então, ela foi a primeira que veio na lista exclusiva de mulheres por determinação da resolução 525 do Conselho Nacional de Justiça. E a seguinte foi a doutora Josiane Bezerra. Que tem que não é uma ironia, mas uma curiosidade muito grande, que é o fato da doutora Josiane ter dedicado os últimos 20 anos da atuação profissional dela a uma vara da família, tratando principalmente de defender mulheres em regra, numa situação de violência patrimonial. Sim. E aí, depois de 20 anos atuando nessa seara, ela acaba tendo acesso ao 2º grau, é promovida ao cargo de desembargadora em uma lista que valorizava a equidade e a paridade de gênero. Quanto isso é curioso. Muito curioso. E a desembargadora Socorro também, ela estava numa vara de família, atuou muitos anos no juizado, mas antes de ser promovida, ela também atuava na vara de família. Bacana. E aí, se a gente pensa, a gente tem que pensar isso, porque os números não mentem, né? Então, quando a gente pensa assim, o último censo do IBGE, as mulheres são maioria na sociedade. Na universidade, maioria também. Por que que no judiciário nós somos minoria? O que aconteceu nesse processo? Eu acho que é muito importante falar isso para a população,
que não é só sobre o judiciário, eu estou falando da minha casa, né? Mas sobre esse olhar das resoluções do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mas olhar que a gente precisa olhar para todos os setores da sociedade. Por que que as mulheres nas empresas privadas ganham menos? Os cargos de direção, a maioria homens. E voltando, por que que no tribunal nós só temos 8 mulheres e 29 desembargadores, sendo que até pouco tempo eram só 6? E por conta, eu já falei aqui, por conta da resolução, a gente conseguiu avançar. Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa que a gente está evoluindo. A gente pensa que o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal fala da igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E quando é que a gente vai ter essa igualdade de verdade? Quando a gente não conseguir que nós mulheres tenhamos acesso de forma igualitária aos cargos de direção, quando a gente não conseguir que realmente sejamos sujeitos de direitos e obrigações de forma igualitária com o homem. E a gente precisa dessas políticas. Veja, esse é um recado para a sociedade. Não é mimimi, não é se fazer de vítima, não é isso. A gente tem que pensar que há muito pouco tempo atrás a gente sequer tinha direito a voto. A gente tem que pensar que há muito pouco tempo atrás a gente não poderia abrir uma empresa se não tivesse a anuência do marido. Há muito pouco tempo atrás a gente não poderia está exercendo esses cargos. A gente já evoluiu muito, já evoluímos. A nossa Constituição Cidadã de 1988 é uma Constituição que ela vem trazendo muitos avanços. Mas como a gente efetiva isso? Se a gente não tem uma igualdade, uma paridade de gênero, e aí o Grupo Maria Firmina tem um papel muito importante nisso, foi criado pela desembargadora Sônia Amaral, como uma forma de unir as mulheres no propósito de buscar soluções para essa desigualdade que era patente, evidente nas nossas carreiras. Então, o acesso ele tem que ser dado de forma igualitária entre os homens e as mulheres. Então, esse recado é muito importante para a sociedade. Não é que a gente queira tirar o lugar dos homens, não é isso. Nós estamos buscando os nossos lugares, mas com dignidade, assegurando os princípios constitucionais, os tratados internacionais, e tudo que existe, e como foi formatado, como está formatada a nossa democracia. Porque senão a gente nunca vai poder se considerar um país democrático. Um país democrático é aquele que dá efetividade às leis. Enquanto a gente não der efetividade às leis, a gente não é um país democrático. E a gente tem o protocolo de julgamento de gênero, o protocolo de equidade racial, que é muito importante que se diga, porque hoje, na primeira instância, a gente tem mulheres a cada 10 vagas, 4 são mulheres, na primeira instância, primeiro grau aqui, onde eu estou hoje, ainda juiz do primeiro grau. Na segunda instância, diminui para metade, 2. Mas a gente tem ainda muito a fazer. Melhorou, mas muito ainda a se fazer. Em relação a essa situação toda do feminicídio, os canais estão disponíveis para todos, nós temos os números aqui que a gente traz para a sociedade. Nós temos um número que é o 2055, 2910, 2911, 2912, né, esse mesmo, né, 255, e o celular 98506-8033. Nós temos esse canal da ouvidoria que está à disposição. Rua de Nazaré, na Rua de Nazaré, atrás do Tribunal de Justiça, ali no centro da cidade, no centro histórico, Rua de Nazaré, número 58, estamos lá, um canal de acolhimento, de escuta ativa, um canal em que você vai poder falar sobre, manifestar o que lhe incomoda e o que nós podemos fazer por você. Doutora Josane, eu creio que depois disso não tenha mais muito o que falar. Eu tenho só uma mensagem. Eu sou professor de graduação e, curiosamente, esse semestre eu estou ministrando crimes em espécie. E na semana passada eu conversava sobre crimes contra a vida com os meus alunos. Sim. E aquela discussão sobre homicídio, feminicídio e vicaricídio. Sim, o novo tipo penal do vicaricídio. Que é matar alguém, é tirar a vida de alguém para ofender uma mulher, para atingir uma mulher como vítima reflexa. Sim. Né? E falava justamente sobre isso, que a gente tem que evoluir enquanto sociedade, entender que as penas, punir é necessário, punir é civilizatório, como diz Aurélio Lopes Júnior, mas a gente precisa ir para além da pena. A gente precisa ter um sistema de ouvidoria que funcione, a gente precisa ter um sistema de segurança pública que funcione, que acolha, que dê voz e que, acima de tudo, dê força para que quando alguém fale, ela se sinta encorajada a falar cada vez mais alto e não a se calar.
Então, doutora Josiane, muito obrigado por atender o nosso agradeço. convite, o nosso chamado para que a gente conversasse isso no Saudações de hoje. A casa é sempre sua, não Obrigada. só a minha casa, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a Band não se cala, e que possa ser a primeira de muitas oportunidades em que nós combateremos a violência doméstica e familiar contra a mulher aqui nesse espaço. Muito obrigada, muito obrigada. E é uma honra usar um canal de comunicação para que a gente possa trazer nossa mensagem. E o nosso objetivo é salvar vidas. Eu gostaria de falar de novo. A informação salva vidas. Então, quando a gente tem informação, a gente tira uma mulher de uma estatística de feminicídio. Muito obrigada, estou à disposição e a gente tem muito assunto para tratar e quando precisarem, estou disponível. Muito obrigada, doutor Vitor. 255-2910, 255-2911, 255-2912 e pelo WhatsApp 98506-8033. Fica ali na Rua de Nazaré, Ouvidoria da Mulher, Tribunal de Justiça, atrás do Tribunal de Justiça, perto ali dos três poderes de São Luís, então do Palácio dos Leões, da Prefeitura Municipal. Passou do Beco Catarina Mina, fica logo ali o casarão, 2 casarões depois. E esse foi o Saudações de hoje, eu aguardo vocês no próximo domingo e lembrem-se sempre, como é que a gente falava? Conhecimento salva vidas. Conhecimento salva vidas. Lembrem-se sempre, conhecimento salva vidas. Até o próximo domingo, saudações a todos. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.